ler com vocês 2 textos nesta noite. Quem veio aqui para ouvir Deus falar contigo? Livro de Juízes. Deus recompensa a senhora, irmã. A ele também. Pelo seu bom trabalho de levar lá para ele colocar a oferta. Receba, irmã. Deus abençoe, meu querido. 100 vezes mais. Retorna o Senhor no teu celeiro. Capítulo 13 de Juízes. Versículo 24. Eu sei, irmãos, que nós estamos numa campanha que tem por tema vivendo um propósito com Deus. Mas eu creio que Deus vai falar conosco sobre o viver e o processo para chegar a viver um propósito com Deus. Amém? Diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor versículo 25, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Agora vai comigo, por favor. Juízes 16, 28. No mesmo livro, capítulo 16, versículo 28, que diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram, ou seja, do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Diga comigo: meu Deus, fale ao meu coração, através da tua palavra, porque eu sei que ela é vida para a minha vida, e é por ela que a minha fé é aumentada. Amém? Por favor, toma os seus assentos, querendo e podendo, dá uma chuva forte, palmas de glória a Deus. Irmãos, eu sei que o tema, e onde nós lemos, não está em Romanos, mas eu creio que Deus fará nós entendermos nesta noite o que o Senhor quer da nossa vida para estarmos vivendo um propósito com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Israel, por sua vez, era escravizado.
E diz a palavra do Senhor que o próprio Deus, ele se compadeceu do seu povo. E vendo Deus, e vendo o Senhor que Israel estava escravizado, porque os filisteus, e isso é interessante saber, porque diz a Bíblia que os filisteus só deram contra Israel, porque Israel resolveu andar fora dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que Deus permitiu isso acontecer. Mas em um dado momento, Deus se compadece, o mesmo Deus que permite que os filisteus se dá em cima do povo de Israel, o mesmo Deus volta atrás, se compadecendo, porque a Bíblia diz que Ele é misericordioso. E a Bíblia diz que Ele vai até uma das mulheres, a linda, e aqui era o próprio Deus. Ele foi até esta mulher, e a Bíblia diz que ela estava no campo, e ali o Senhor, o próprio Deus, diz a ela, que dela nasceria um libertador, para libertar o seu povo, da mão dos filisteus. A Bíblia diz que a mulher não entendeu, e quando ela viu aquela situação, ela percebe, porque diz a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, que a aparência do anjo era terribilíssima, era terrível e bela ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que quando ela percebeu que aquele anjo era terrível e belíssimo, ela corre ao seu marido e vai até ele e diz: olha, assim me falou, e ele me disse que eu vou ter um filho. E agora uma coisa acontece, porque a Bíblia diz que esta mulher é estéril. A Bíblia Sagrada diz que eles não tinham filhos. Mas a Bíblia Sagrada diz que Manoá, o pai de Sansão, o marido desta mulher, diz a palavra de Deus que ele vai para a oração, ele fez um propósito, falou: Senhor, escute, olha o que ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que falou, permita aparecer esse anjo de novo. Oh, propósito. E a Bíblia diz que ele ora, pastor Vanderlei, e passou-se um tempo, a mulher novamente no trabalho, o anjo aparece. E diz a Bíblia Sagrada que ela corre novamente ao marido e falou: ele está comigo lá, ele foi lá, ele apareceu lá. E diz a Bíblia que o homem foi lá, e Manoá chegou e disse: olha, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Porque a Bíblia diz que o menino seria nazireu de Deus. A palavra nazireu significa serviço de Deus, separado para o serviço de Deus. E aí Manoá perguntou assim: cumpra as tuas palavras, mas qual será o modo de viver? Diga: viver e serviço do menino. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da uva, não comerá. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos e irmãs, que nasce o menino. E no versículo 24 que nós lemos, depois de todas as promessas do Senhor, porque diz a Bíblia Sagrada que depois que Manoá recebe esta orientação do anjo, por um propósito que ele fez a Deus em oração, diz a palavra do Senhor, irmão Osto, que ele agora disse assim: olha, como é que eu posso te honrar? E a Bíblia diz que o anjo perguntou para ele, porém o anjo disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizer holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que Manoá ainda perguntou: qual é o teu nome? Para que quando esta promessa, para que quando o menino nascer eu te honre. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
era o próprio Senhor que falava com Manoá. Tanto é que diz a palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, que mais um pouco abaixo, a Bíblia Sagrada diz que Manoá, ele apressou e começou a falar com a sua mulher. Porque diz a Bíblia que quando ele oferece um holocausto ao Senhor, um sacrifício a Deus, na fumaça e no calor das chamas que subia, a Bíblia diz que o anjo também subiu naquela chama. E a Bíblia Sagrada diz naquele momento, aleluia, que Manoá, ele olha para sua esposa e disse assim: certamente morreremos. Certamente nós vamos morrer porque temos visto o próprio Deus. Ali não era Miguel, ali não era arcanjo Gabriel, ali não era um anjo, um querubim, um serafim, não, era o próprio Senhor. É por isso que eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus quer abençoar, Ele não manda anjo, Ele vem, Ele próprio vem, e Ele está neste lugar para nos dar vitória. O Senhor está aqui, aleluia! Mas a mulher sábia falou: como, marido? Como vamos morrer? Se o Senhor nos quisesse matar, já teriam feito. Se o Senhor quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto, ou seja, a oferta. Nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Porque na época, Deus não falava com qualquer um. Mas quando decide Deus ajudar um povo, quando decide Deus trabalhar por um povo, quando decide Deus pelejar por um povo, Ele não manda anjo, Ele mesmo vem, Ele mesmo vem, Ele mesmo desce para dar vitória, aleluia. E a Bíblia diz que cresceu o menino, e o Senhor era com ele, e diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor o abençoou. Deus era com ele, Deus era com esse menino, Deus era com ele já na sua juventude, tanto é que a Bíblia diz no versículo 25, e o Espírito do Senhor o começou a impelir, a se apoderar aos movimentos. Sabe como é que é movimento? Está entendendo? Movimento de Deus. Deus começou a fazer movimento na vida de Sansão. Deus o começou a levar aqui e ali. Deus começou a usá-lo um canto e outro. Mas diz a palavra do Senhor que Sansão não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema: um campeão que perdeu por si mesmo. No capítulo de número 16, versículo 28, nós vemos aqui, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão se perdeu no meio da sua trajetória. Sansão, mesmo sabendo que Deus tinha um propósito na sua vida, que ele não nasceu para ser como qualquer um. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Sansão tinha tanta força, que quando ele arranca os portais da cidade, diz a palavra do Senhor, que ele carrega por 60 quilômetros, 1000 quilos, diz a Bíblia Sagrada. E diz mais a palavra do Senhor, que não era morra abaixo nem reta, era para cima. Sansão carregou os portais da cidade nas costas, que pesavam 1000 quilos. Deus o fez para ser um homem forte, um homem poderoso, um homem que tinha a unção de Deus. Mas diz a Bíblia que ele não entendeu o propósito de Deus na sua vida. E em meio à sua trajetória, Sansão perdeu o caminho do propósito de Deus. Em meio à sua vida, a Bíblia diz que Sansão perdeu o propósito que Deus tinha na sua vida, ou o propósito que ele tinha feito perante o Senhor. Em meio à sua caminhada, Sansão perde o caminho. E a Bíblia vai dizer que ele era o único campeão que perdeu para si mesmo.
Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, que têm perdido o propósito para si mesmo? Quantas pessoas que têm perdido o propósito na presença de Deus para si mesmos? Esse texto que nós lemos aqui mostra o desfecho trágico da vida de Sansão. Um menino, um jovem que tinha propósito. Um menino que nasceu dentro de um propósito, porque diz a Bíblia que Deus o escolheu, não foi o anjo não, foi o próprio Deus, o escolheu no ventre da sua mãe. Dali o Senhor o fez forte, já no ventre da sua mãe. Mas ele perdeu para si mesmo. Sansão foi um campeão que perdeu para ele próprio. Sansão foi alguém que perdeu para si próprio. Não foi ninguém que o tirou, não foi ninguém que jogou ele fora, não foi ninguém que levou ele a perder no meio da sua trajetória espiritual ou no propósito de Deus. Não, foi ele próprio. Ninguém incentivou Sansão a cair, ninguém incentivou Sansão a ter os seus olhos furados, ninguém incentivou Sansão a desobedecer o Senhor, foi ele próprio. Porque nos dias de hoje é um tal de colocar a culpa no fulano, no ciclano. Ah não, foi Bertano que me jogou para fora. Ah não, foi Bertano que não gostou de mim. Ah não, foi Bertano que falou duro comigo. Ora, se a palavra mata, meus irmãos. Paulo disse assim que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que lhe coloque na espreita, ainda que lhe fale mal de você, ainda que se levante contra a tua vida, mas quem morreu por ti foi Cristo, Ele permanece no trono, Ele permanece dando vida. Uma certa vez, irmãos, um pregador que a gente conhece, no nosso ministério, disse assim, que o homem, o único inimigo dele é ele próprio. O único inimigo do homem é ele próprio. Diga glória a Deus. De fato, o homem que não consegue dominar as suas paixões, e quando eu falo homem, é universal. O homem que não consegue dominar as suas paixões, o homem que não consegue dominar os seus impulsos, ele perde para si próprio. E Sansão foi assim. No primeiro ano de vida de Sansão, agora como já um homem feito, a Bíblia diz que ele vai atrás de uma namorada. E o seu pai, diz a Bíblia Sagrada, que o pai lhe impede. Filho, você não pode. Você não pode. Mas ele, na sua astúcia, falou, não pai, toma ela para mim. E eu imagino que o pai tinha medo, porque o homem carregava 1000 quilos subindo morro acima, pastor Vanderlei. Perdeu para si próprio. Diga glória a Deus. Nós percebemos, irmãos, neste mundo secular, que as pessoas mais talentosas, no mundo que nós vivemos, as pessoas mais talentosas perdem para si próprio. Lembra daquele cantor Thales Roberto? Quantos de vocês já cantaram música desse cidadão aqui? Perdeu para ele próprio. Se exaltou, achou que podia, achou que sabia demais e esqueceu da glória que vinha de cima e não de baixo. Perdeu. Caiu. E hoje não se ouve com frequência as músicas desse cidadão no rádio mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a outro de maneira nenhuma. Ele não dá a glória dele para outro de maneira alguma. Sansão foi um grande talento desperdiçado. Sansão era um jovem com grande talento, mas desperdiçado. A você que é jovem aqui, a vocês senhores também, as senhoras também. Observe qual é o talento que Deus tem colocado na tua vida, não desperdice ele. Não desperdice o talento de Deus na sua vida.
Não jogue fora o talento de Deus na tua vida, não faça isso. Sansão era um homem talentoso, mas foi derrotado para si mesmo, porque não quis continuar no propósito para com Deus. Quantos que nós vemos nos dias de hoje, que estão com seus nomes no chão, porque não quiseram dar crédito ao propósito com Deus. Sansão foi assim. E por isso que a Bíblia diz que quando ele se deixou se levar pelos seus instintos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o coração do jovem é enganoso, o coração do homem, da mulher é enganoso. Quando ele se deixa ser levado pelos seus próprios instintos, é certa a queda. Sansão caiu. Sansão caiu. E a Bíblia relata os deslizes de Sansão. Sansão começou a sua decadência quando atraído, diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas 6:14, quando atraído pela cobiça dos olhos. A trajetória para baixo, escute, a trajetória para baixo, a decadência. É por isso que a Bíblia diz assim, lembra-te, pois, donde significa em cima, aonde, ou seja, aonde você está, aí donde caíste, local. Lembra-te, pois, onde Sansão estava em cima, ele caiu, e a decadência dele começou quando ele foi atraído pela cobiça dos seus olhos. Diz a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 22 ao 23, que os olhos é a lâmpada do corpo. Em São Mateus 6, 22, 23, diz a palavra do Senhor que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos for treva, quão grandes são as suas trevas. Tem muita gente que tem escurecido os seus olhos, e diz a palavra de Deus em Salmo 101, verso 3, salmista Davi dizendo, não porei coisas más diante dos meus olhos. Ei, está na hora de tirar coisas más dos olhos, está na hora de começar a olhar para outro lugar. O olhar tem que ser para Deus, o olhar tem que ser para cima. Tem muita gente caindo, descaindo, tem muita gente caminhando ladeira abaixo, porque os olhos estão naquilo que desagrada ao Senhor. Sansão começou a perder o propósito aqui, porque os olhos estavam atraídos pela cobiça. Ele viu a irmã de Dalila, porque a primeira mulher de Sansão, a que ela foi morta, era a irmã de Dalila. Ele viu ela. Tina, que diz a Bíblia. Ele viu Tina e quis casar com ela. Paulo questiona, meus irmãos, esse tipo de comportamento. Eu estou falando para jovens aqui, você que talvez pretende casar um dia. Tem jovem que só vê a beleza, vê os olhos verdes, vê os cabelão das moças, aquele corpo estrutural, aqueles rapazes bombados, mas esquece de olhar se há presença de Deus também no interior daquilo. Sansão viu Tina, ele só viu a beleza dela, ele só observou que tinha beleza, mas ele não observou que ela não era da linhagem deles. Ele observou que lá era um povo impuro, e ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar em nada impuro. Começou perdendo o propósito, a decadência começou aí. E Paulo diz a palavra do Senhor que ele traz um viés para nós, ou seja, ele traz um ensinamento para nós e principalmente para jovens que pretendem casar ou para um irmão ou outro que pretende casar. Paulo diz assim, olha, não vos prendais a um jugo desigual. Eu conheci uma irmã que era uma obreira fogo puro. Quando esta mulher subia no altar, eu estou falando de que eu conheço. Quando ela subia no altar, o diabo manifestava.
Quando ela começava a orar assim, parecia que o céu descia, irmãos e irmãs. Porque aquele barulho dentro da igreja, que podia ter quase 5 pessoas dentro. Era aquele barulhão dentro da igreja, de presença de Deus. Um dia entrou um rapaz bonitão dentro da igreja, e ela era moça, jovem. E os olhares começaram a se cruzar. Ela vai olhar, e no final do culto, dava um encontrozinho, sabe aquele, oi, tudo bem? Casou. Aí ela, falou, ela disse para nós, que pensou assim, não, eu vou casar e vou ganhar ele para Jesus. Ganhou. Ele dá um coro nela de manhã ou de tarde. Teve um dia, eu dirigia uma igreja onde ela ia, eu e a minha esposa tivemos que ir na casa para tentar convencer o homem de deixar ela entrar para dentro de casa. Paulo diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quantas das vezes o jovem, a moça, é fogo puro, é servo de Deus, sabe aqueles jovens abençoados? E eu prezo o jovem, meus irmãos, eu prezo. Mas aí, daí a pouco começa, pela cobiça dos olhos, vai caindo da graça de Deus. Já não é mais aquela moça que consegue orar nem 30 minutos mais. Já não tem mais vontade de vir para a igreja, já não tem mais vontade de santificar a sua vida, já não tem mais vontade de se dar ao Senhor, porque o casado tem que cuidar das coisas de casado, mas o jovem tem que lutar pelas coisas de Deus, ele tem que estar cedo na igreja, ele tem que ser, como diz por aí afora, ele tem que ser um levita da casa do Senhor. Levita não é cantor não, levita é quem trabalha na casa do Senhor. Digam glória a Deus. Ao ser questionado pelos pais, no capítulo 14, versículo 3, sobre o jugo desigual, Sansão falou assim, tomai-me esta porque ela agrada aos meus olhos. Ela era filisteia, ela não era israelita. Ela era do mundo, está me entendendo? Quem tá entendendo aí? Ela era do mundo, ela não era israelita, ela não tinha a mesma linhagem, ela não era da mesma casa, ela não servia o mesmo Deus. Mas Sansão, a Bíblia diz que prevaleceu suas paixões carnais, prevaleceu o desejo de ter aquela mulher, sem ver as consequências. Tem pessoas, meus irmãos e irmãs, que não percebem as consequências, ele não quer ver as consequências, e muitas das vezes estão entrando por um caminho que será um caminho de morte, como diz a palavra do Senhor. Prevaleceu ali as suas paixões, e ele falou, pai, dá-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Eu quero ela, porque ela agrada os meus olhos. Mas o pai disse, filho, não é para você. O pai estava dizendo, não era para você, filho. Ela não é da nossa linhagem, filho. Essa aí não é para você. Você está, ou seja, o Senhor te separou. Você não pode tocar em nada imundo. Ela não é dos nossos. Mas a Bíblia diz que prevaleceu a vontade de errar de Sansão. Quantos jovens que são assim? O pai orienta, a mãe orienta, os conselheiros de mocidade orientam, o pastor orienta, a igreja ora para Deus dar vitória, a igreja ora para o Senhor dar vitória, mas prevalece a vontade de errar. Sansão foi assim. Sansão foi assim. Capítulo 2, versículo 22, Paulo dá um conselho a Timóteo, dizendo assim, foge também dos desejos da mocidade. Foge. Foge também dos desejos da mocidade. Sansão desejou aquela mulher, e sabendo, porque ele não foi, irmãos, presta atenção, Sansão não caiu da graça, vendado não. Sansão não caiu vendado, ninguém me falou nada. Está entendendo? Não, o pai orientou, o pai falou.
Sansão sabia para onde estava caminhando. Sansão queria isto. Mesmo sabendo que ele podia fugir, ele não fugiu. Mesmo sabendo que isso traria na sua vida um descaso espiritual, um descaso social, porque Sansão era aclamado pelo seu povo. Quando os filisteus vinham contra alguém, gritava lá, vem eles. Sansão saía, pegava uma queixada de jumento, e a Bíblia diz que uma queixada ele matava 1000. Os filisteus ficavam do outro lado pensando, Sansão está, onde é que está Sansão? Tá? Como é que nós vamos chegar lá? Porque não, Sansão está lá. Aí quando eles armavam a emboscada, alguém falava, não vai não, porque Sansão está lá. Sansão fazia os inimigos tremerem. A sociedade, ou seja, o povo contava com Sansão. O povo sabia que estavam protegidos, porque Sansão estava ali. O Espírito de Deus estava sobre ele. Sabe de uma coisa, jovem? Deus conta com você, e tem pessoas também que contam com vocês, porque sabe que Deus é na vida de vocês. Foge também dos desejos da mocidade, Sansão. Mas Sansão não fugiu. Sansão não foi. Dado momento da vida de Sansão, a Bíblia Sagrada diz que um enigma lá, ele fez o enigma e fez muitas coisas, mas a mulher não era para ele. Deu-se a mulher, essa tina, deu para um outro. E diz a Bíblia Sagrada que Sansão agora desce para Gaza. E lá diz a Bíblia Sagrada que Sansão encontra uma prostituta. Presta atenção aqui, irmãos. Sansão encontrou uma prostituta. Talvez tenha alguém pensando assim, puxa, mas o pastor saiu muito fora do tema do culto. Eu relutei com Deus, irmãos, para pregar esta mensagem. Então, nós vamos ouvir o que Deus tem para falar com nós. Talvez vocês devem ter pensado, não, hoje eu vou pular na graça. Mas quem sabe a palavra de Deus pode consertar nós aqui nesta noite. Quem sabe a palavra de Deus possa nos consertar, para que amanhã a graça de Deus superabunda sobre a nossa vida. Sansão foi para Gaza e viu uma prostituta, e a Bíblia diz que ele entrou a ela. Presta atenção numa coisa. Sansão já tinha errado lá atrás. Talvez era a oportunidade de Sansão se consertar, mas a Bíblia diz que ele volta de novo a fazer a mesma coisa. E diz a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, Paulo falando, foge novamente da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Jovens que aqui me ouvem, senhoras e senhores que aqui me ouvem, essa palavra é para nós, foge da prostituição. Porque a Bíblia está dizendo que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas diz a palavra do Senhor, que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, ele mancha o templo. Ele mancha o templo. Ele mancha o templo que a Bíblia diz que não é nosso, é de Deus. Ele mancha o templo que diz a palavra de Deus que não é nosso, porque o corpo do homem, o corpo do moço e da moça, diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que é templo do Deus vivo. O teu corpo, o teu templo, o teu corpo, o teu templo é templo do Deus vivo, o teu corpo é templo do Deus vivo. Por isso, moço, a moça, o senhor e a senhora precisa fugir da prostituição. Sansão não fugiu. Sansão caminhou para lá. Sansão foi para lá, deixando de lado o propósito de Deus na sua vida. Sansão parece que deu amnésia em Sansão, que ele largou de lado o propósito de Deus na sua vida. Diz a palavra do Senhor, irmãos e irmãs,
logo depois que Sansão entra uma prostituta, ele se afeiçoa a uma outra mulher. Ele toma gosto por uma outra mulher. E agora era aquela quem iria dar o checkmate na vida de Sansão, a Dalila. Diz a palavra do Senhor que ele vai para Seroque. E ali ele conhece Dalila. Sansão já tinha errado lá atrás. Mas diz a palavra do Senhor que outra vez ele erra de novo. Sansão já tinha errado um pouco atrás. Mas agora Sansão comete outro erro. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que é dessa maneira. Ele comete um erro hoje, amanhã comete de novo. Tem pessoas que cometem um erro hoje, e Deus, pela sua misericórdia, vem e perdoa, mas amanhã ele volta a praticar novamente. A Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. O que o homem planta, certamente ele vai colher. Sansão errou de novo. Sansão foi lá e pecou novamente. Sabe o que aconteceu? Sansão se habituou ao erro. E tem pessoas, irmãos, que estão habituados a errar. Tem pessoas que parece que são habituados a pecar, a praticar o erro. Sansão aqui já estava tão perdido do propósito de Deus, tão perdido da caminhada, da jornada com Deus, que ele tinha errado lá atrás, mas agora ele volta errado do mesmo jeito. E tem pessoas dessa maneira, que estão tão habituados a pecar, estão tão habituados a pecar, que quando ele se lembra, quando ele acorda, já não tem mais jeito. Foi isso que aconteceu com Sansão. Se você for no capítulo 16, versículo 20, você vai ver, diz a palavra do Senhor, que quando Sansão resolve, ele acordou do sono, que alguém gritou e falou assim, aí veio os filisteus. Diz a Bíblia que ele já não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais nele. Tem pessoas que estão habituados. Eu vou viver dessa maneira. Eu vou fazer assim. Não tem problema não. Está todo mundo fazendo. E ele vai se habituando no erro. Ele vai se habituando a errar. Ele vai continuando errando. E quando ele assusta, ele já não tem mais a presença de Deus. Quando ele assusta, já não tem mais graça de Deus. Quando ele assusta, já não ouve mais Deus falar com ele. Já não arde mais o coração pela presença de Deus. O fogo está caindo, ele está comendo unha. O fogo está caindo, ele está talvez olhando para o celular, porque já não sente mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque está habituado a errar. Ele estava tão acostumado a errar, que não percebeu que a presença de Deus já não estava mais nele. Sansão não percebeu mais que a presença de Deus estava nele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi pecou com Betseba, lembra disso? No capítulo de número 11, versículo 1, diz a Bíblia que Davi pecou contra Betseba, com Betseba. Isso é um fato, nós conhecemos isso. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi também tinha propósito. Deus tinha propósito na vida de Davi, porque foi eleito por Deus, foi Deus que chamou Davi. Só que a Bíblia Sagrada diz que ao contrário de Sansão, Davi ele renova, como está dizendo aqui, ele renova o propósito com Deus. Salmo 51, diz a palavra do Senhor que Davi recorre ao Senhor. A Bíblia diz que Davi errou lá atrás, mas ele não quis no mesmo erro, ficar no mesmo erro, ele não quis morrer, ele não quis ter a vida ceifada como teve Sansão. A Bíblia diz que ele corre para o Senhor e fala, Senhor, não retira de mim o teu Espírito, a tua presença não sai de mim. Ainda que ele errou, mas ele renovou o propósito com Deus. Ao contrário, como diz a palavra do Senhor,
Ao contrário de Sansão, Davi pecou. Mas o maior medo dele era morrer como Sansão morreu. O maior medo de Davi era acontecer com ele o que aconteceu com Sansão. Olhe para mim. Ninguém está sujeito a não errar, meus irmãos e irmãs. Principalmente a mocidade. A mocidade não tem esse negócio da gente querer reger com vara de ferro, porque não vai dar certo. Não. A mocidade está sujeita a errar. Sim, tá. O jovem está sujeito a errar, a fraquejar no meio do caminho, a fraquejar na sua caminhada, a fraquejar na trajetória que foi Deus que deu a eles. Nós não temos que reger o jovem com vara de ferro. O que nós precisamos é orientar com a experiência que Deus nos deu, é orientar e ser para eles exemplo, e fazer com que entendam o que a palavra de Deus está dizendo, fazer com que entenda que se errou, tem um advogado que pode advogar a causa. Davi caiu do mesmo jeito. Davi também foi levado pela concupiscência dos seus olhos, mas uma coisa ele fez, ele sabia que tinha propósito, mas ele passou por cima do propósito de Deus na sua vida. Mas quando ele percebe que já não tinha mais a presença de Deus, quando ele percebe que Deus não falava mais com ele, quando ele percebe que Deus já não manifestava mais a ele, então ele corre para os pés do Senhor, ele volta para o templo, ele começa a renovar o propósito com Deus, ele faz votos ao Senhor, ele procede no voto que fez ao Senhor, e a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos e irmãs, que o fim de Davi, aleluia, diga glória a Deus, o final de Davi, diz a palavra do Senhor, que foi um final feliz. Diga glória a Deus. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 28, abre lá por favor, quero ler com vocês. 29 e 28 de 1 Crônicas. Olha o fim que teve Davi. E morreu numa boa velhice. Cheio de quê? Cheio de dias. E de que mais? Riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ao contrário de Sansão, que diz a palavra do Senhor, que por não entender o propósito de Deus e não recorrer para um novo propósito perante o Senhor e para com Deus, a Bíblia Sagrada diz que morreu sobre os escombros. Olha que morte trágica. O nome foi esquecido. Tudo que Salomão, ou seja, tudo que Sansão fez ficou na história. Tudo que Sansão teve ficou na história. A Bíblia Sagrada diz que ninguém ficou de Sansão para continuar o propósito de Deus por ele. Mas de Davi foi o contrário, porque ele teve medo, ele errou. Mas ele teve medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Por isso ele corre para os pés do Senhor. Se você for no Salmo 51, verso 11 e 12, você vai ver ele pedindo ao Senhor. Ele acordou a tempo e a Bíblia diz que ele teve um final glorioso. Não foi como o final de Sansão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mesmo não foi dito de Sansão. A sua morte foi trágica. A sua vida foi ceifada muito cedo. Porque além de não entender o propósito de Deus, não recorreu para viver um propósito com o Senhor. Deus tem propósito nas nossas vidas. Você não está aqui por um acaso, porque talvez não tinha um lugar melhor para vir. Você não aceitou Jesus porque é só mais uma opção. Não, não. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe. Há um propósito de Deus na sua vida. Viva, meus irmãos e irmãs, um propósito com Deus. Ponha um propósito de viver na presença de Deus. Ponha um propósito, viva um propósito de santificar na sua vida perante o Senhor.
Viva um propósito com Deus, de ter uma vida abençoada, uma vida longa, uma vida cheia das bênçãos de Deus, cheia da riqueza do Senhor na sua vida. 2021 está finalizando. Talvez há pessoas aqui, irmãos e irmãs, que ainda não viveu um propósito firme com Deus. É hora de fazer propósito com o Senhor. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo de finalizar o ano de 2021 com propósito na presença de Deus. Viva um propósito novo com Deus. Não seja como Sansão. Não faça como Sansão, mas faça como Davi, que mesmo sabendo que caiu, a Bíblia Sagrada diz que ele recorre ao Senhor. Ele não queria ter o mesmo fim que teve Sansão, e nós vimos aqui agora que ele não teve o mesmo fim que teve Sansão. Morreu farto de dias, viu os filhos dos seus filhos, cheio de riqueza. Deixou Davi na herança do trono, como era a promessa do Senhor, que no trono de Davi sempre haveria uma luz. Ele deixou. Ele teve tempo de instruir o teu filho Salomão para sentar no trono para julgar Israel. Ele teve tempo de ensinar a Salomão ainda como seria ser um bom rei para Israel. Mas Sansão não deixou nem raiz nem ramo. Sansão não deixou filhos, não teve pessoas que saíram da sua entranha. O fim dele foi trágico. Oh, jovens e jovens nesta noite, senhoras e senhores, tenham um novo propósito para com Deus. Viva diferente na presença de Deus. Viva diferente na presença de Deus. Viva, viva. A partir de agora tem um novo propósito para com Deus. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Davi não teve a condenação, a mesma, ou seja, o mesmo endereço que teve Sansão. Diga glória a Deus. Paulo afirma, no capítulo 4, versículo 4 e 5 de 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Seu vaso. Propósito, vaso. Possui o vaso. Põe propósito de viver em santificação ao Senhor. Olhe para cá. Tem muita gente que acha que santificação é viver assim, ó. Não. Santificar é você se separar para Deus. Santificar não é roupa não, irmãos. Santificar não é porque eu tenho que viver travado até aqui em cima, não. Santificar não é porque eu tenho que usar uma roupa no sentido assim que, não, tem que ser a roupa da igreja, não. Isso é paranoia. Santificar é você se separar para Deus. É isso ou não é, pastor Vanderlei? Separar-se para Deus. Eu não estou dizendo aí que estou abrindo mais para você agora usar igual Tarzanzão para fora, bermudinha para fora. Não, 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 não. A roupa de cristão é diferente da do mundo. É verdade ou não é? A roupa de crente é diferente, sim ou não, meus irmãos? Mas santificar não é vestimenta. É você se separar para Deus. É você ser separado. É você ser um moço e uma moça, um jovem, uma jovem diferente do mundo. É você, aonde você chegar, aonde você passar, você se torna luz. Aonde você chegar, você clareia aquele lugar. Por isso que Paulo está dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou o teu vaso, ou o teu vaso, ou o templo, honra, honra. Não seja como Sansão que se prostituiu, não seja Sansão que desonrou, não seja como Sansão que desonrou o vaso com as suas consciências carnais. Não, não, não. Para viver novo propósito com Deus, tem que ter direção de Deus. Tem que se enquadrar aonde Deus quer que nós nos enquadramos.
Não se consegue viver propósito, um novo propósito, ou um propósito com Deus, como viveu Sansão. Não consegue. Paulo ainda diz que não devemos viver na paixão, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Digam glória a Deus. A vida de Sansão, irmãos, nos alerta e nos ensina lições importantes para a nossa vida espiritual. Se você quer ser um jovem cheio de Deus, uma jovem cheia de Deus, olhe para Sansão e não faça o que ele fez. Porque a vida de Sansão nos mostra erros e acertos. Sansão teve acertos na Bíblia. Sansão teve muitos acertos. Mas se você quer viver uma vida de propósito, viver propósito com Deus, olhe para os acertos de Sansão e não para os seus erros. Tem muitas pessoas que se espelham no outro, e é fato, temos que nos espelhar sim. É preciso nos espelhar naqueles que diz a palavra do Senhor, que carregam consigo a doutrina de Cristo. Nós temos que espelhar principalmente a mocidade naquelas pessoas que dão bons testemunhos. Não se espelhe em quem não quer nada com Deus. Não se espelha em quem não tem nada de Deus. Não se espelha porque canta bonito. Não se espelha porque talvez prega bonito. Não se espelha porque talvez é alguém grande. Não. Se espelha em quem tem testemunha, em quem vive com Deus, em quem anda com Deus. Diga glória a Deus. Paulo afirma ainda que Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. E olhe para cá. Só quem tem propósito com Deus vive a presença de Deus. Porque não é todo propósito também que agrada a Deus. Então precisamos ter propósito para com Deus que também agrada ao Senhor. Com a história de Sansão podemos aprender com os erros e com os acertos dele. Que Deus possa sempre nos guardar, meus irmãos e irmãs, senhoras e senhores, moças e rapazes, do pecado, como diz a Bíblia, que tão de perto nos rodeia. Tenha propósito com Deus. Mas olhe para os acertos de Sansão e não para os seus erros. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta por Deus. Fica de pé no nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, não foi isso que eu vim aqui para ouvir, não. Eu queria ouvir uma palavra que me jogasse para cima e não que falasse do pecado. Alguém tem que pregar, não tem, meus irmãos? Alguém tem que pregar, sim ou não, meus irmãos? Levanta a sua mão para o céu, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, diga comigo: meu Deus, meu Pai, eu venho te agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de estar na tua casa para ouvir e ser inquirido pelo Senhor através da tua palavra. Senhor, fale ao meu coração sempre que eu necessitar, porque eu preciso de sempre ouvir a tua palavra e por ela andar, pois ela é vida para a minha vida. Quando eu obedeço a tua palavra, meus dias, anos são multiplicados pela bênção do Senhor. Fecha teus olhos. Quem canta sabe, quem sabe canta comigo. Sem teu viver existe
um vazio. E se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar. Para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Levanta sua mão para o céu. Nós vamos ensaiar para nós louvar bonito. Levanta sua mão para o céu, todos dando glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus poderoso, Deus santo e bendito, eu quero adorar o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra nesta hora, Senhor. Ó Deus tremendo, ó Deus poderoso, ó Deus bendito e maravilhoso. Senhor, é o grande dia da grande campanha, vivendo um propósito com Deus. Vivendo um propósito com Deus, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que Teu povo, Senhor, nesta noite, ó Pai da glória, estão propondo viver um novo propósito com o Senhor. Deus tremendo e poderoso, que a Tua palavra seja a nossa direção, ó Deus. Que a Tua palavra seja continuamente, meu Pai, a direção da nossa vida, Senhor. Porque ela é, meu Deus, bendito e amado, a vida que nós precisamos, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, ela traz vida para a nossa vida, Senhor. Ajuda este jovem, a esta jovem, meu Deus, a este moço, a esta moça, a este homem, a esta mulher, ó Pai da glória, a andar, ó Deus, por ela, que ela faça morada em nossos corações, ó Deus, porque a partir de então, Senhor, faremos, Senhor, como fez Davi, que fez um propósito de viver com o Senhor, de andar com o Senhor, ó Deus, e não ter o mesmo fim trágico que tivera Sansão. Ó meu Deus e meu Pai, ajuda Teu povo, Senhor, ajuda os jovens desta igreja a permanecer na fé, meu Deus, a permanecerem na Tua presença, a permanecerem, Senhor, fazendo a Tua vontade, mesmo que os problemas virão, mesmo que venha, Senhor da glória, quem sabe o desânimo, mesmo que venha, Senhor, o inimigo contra eles, ó Pai, mas que possam se levantar, ó Deus, e saber que o Senhor tem propósito em suas vidas, e saberem, ó Deus poderoso, que o Senhor foi quem os chamou. Senhor, dá graça a cada um deles, dá graça aos Teus filhos,
dá graça a cada jovem, dá graça a cada obreiro, dá graça, meu Pai, a cada obreira, dá graça ao pastor desta igreja, dá graça, Senhor, dá graça aos teus filhos, dá graça ao teu povo para vencer as lutas, para vencer as provas, para vencer, Senhor da glória, os problemas que sobrevirão sobre os mesmos. Senhor, eu creio na tua palavra, meu Pai, eu tenho certeza, Senhor, que continuaremos vivendo ela, meu Deus, porque é por ela, Senhor da glória, que viveremos um novo propósito para com o Senhor. Jesus amado, o ano está se findando, Senhor, alguns dias, meu Pai, nos separa de um novo ano, se assim o Senhor permitir-nos, faça com que possamos ter um novo propósito, um propósito para viver com o Senhor no novo ano, e ainda estes dias que nos resta deste ano, que tenhamos propósito segundo o coração do Senhor, que tenhamos propósito segundo a tua vontade, que tenhamos propósito para viver na tua presença, segundo a tua vontade, meu Deus. Senhor, confirma a vitória na vida de todos. Como é bom encontrá-los na tua presença, como é bom encontrar o teu povo, Senhor, na tua presença, meu Deus, adorando e glorificando o teu santo nome. Sê com eles, abençoando as suas vidas, dando a todos uma semana de grande vitória, dando a todos uma semana de conquistas para a tua glória, e que esta palavra, Senhor, a qual o Senhor trouxer aos nossos corações dos altos céus, seja, meu Pai, o que anda as nossas vidas nesta noite, e daqui para diante, meu Pai, possamos, Senhor da glória, oh meu Deus e meu Pai, aparelhar as nossas vidas com os acertos de Sansão e não com os seus erros. Meu Deus e meu Pai, confirma a vitória, Senhor, confirma a vitória, meu Deus, porque o Senhor nos chamou foi para vencer. Já somos mais do que vencedores, já somos mais do que vencedores, ó Deus, não nos deixa perder para nós mesmos. Senhor, tira de nós o que não presta, não deixa, Senhor da glória, que os nossos olhos se tornem trevas, não deixa, Senhor, que a cobiça venha sobrepor sobre as nossas vidas, mas que possamos, Senhor, ter com o Senhor, aprender com o Senhor, com a tua humildade, de olhar para o alto, da onde vem a nossa salvação. Senhor, confirma a bênção. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Digam glória a Deus. Diga, Deus é bom para mim. Irmãos, quem compreendeu a palavra de Deus, diga glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus faça melhor esta palavra encaixar em nossos corações. Que possamos, irmãos, no decorrer desta semana, ser cada dia mais orientado pela mesma. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele nos ama. Amém? Porventura tem alguém nesta noite ainda, que você ainda não aceitou a Jesus, que você ainda não decidiu-se por Cristo, a aceitar o convite que não é nosso, mas é o convite de Jesus. Porque é Ele que disse, vinde a mim. É o Senhor que nos chamou. E Jesus hoje, nesta noite, novamente Ele chama para a salvação. Porventura tem alguém que ainda não se entregou, não se deu ao Senhor. E nessa noite você quer aceitar ao Senhor como Salvador da sua alma? Tem? Propósito. O maior propósito do Senhor é a tua salvação. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos salvar. Não é te dar riqueza, não é te dar casa, não é te dar carro, isso é consequência de quem aceita Jesus. Mas o maior propósito dele, lá na cruz ele mostrou isto, salvação. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Jesus quer te chamar, você te chama para a salvação. Salvação.
não é ideologia de ser crente, de cristão, não, é salvação. Tem alguém? Porventura, talvez você está afastado, a luta veio, a peleja veio, talvez os olhos levou a olhar para aquilo que desagradar o Senhor, e aí veio a presença do Senhor que saiu, e nesta noite você quer reconciliar com Jesus. Tem alguém em nosso meio? Reconciliação, reconciliar com o Senhor. Deus quer fazer nova aliança com você. Tem alguém em nosso meio? Pastor, eu congrego no outro ministério, sinto no meu coração, queria congregar nesta igreja. Talvez você não sabe como. Nós queremos te receber como membro da nossa igreja. Você dá um sinal com a tua mão nesta noite. Tem alguém porventura? Não tem. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor da igreja, que vai finalizar este culto aqui, dando os avisos da obra de Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus por nos dar condições de estar na tua presença. A oportunidade que foi me concedida por Deus, pelo nosso irmão Washington, sendo usado por Ele para nós estarmos aqui com vocês. Me alegro muito em poder voltar a esta igreja, ser recebido e bem recebido por vocês. Muita alegria no meu coração, de rever os irmãos que já conheci, alguns que não conheço, né, que conheço, estou conhecendo hoje. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se não nos vermos mais, que o novo ano de vocês seja de vitória, se Deus assim permitir. É o meu desejo. Como Davi desejou o seu amigo, eu desejo vocês também nesta noite, fidelidade e misericórdia a vocês. Davi desejou o seu amigo, fidelidade e misericórdia, e eu desejo a vocês também fidelidade e misericórdia. Que o novo ano seja de grandes conquistas na vida de vocês. E eu tenho certeza que o novo ano será de vitória. Mas se tiver também luta, creia que Deus é contigo. Se vier as pelejas, saiba que Jesus é na vida de vocês para dar vitória. Obrigado a vocês, irmãos. Ao sítio oração que louvou a Deus tremendamente com este hino. A irmã Adriana até me olhou assim, porque ela sabe que eu gosto deste hino. Ela até me olhou de lado assim, porque ela sabe que eu gosto desse hino. Deus abençoe vocês. Amém? A mocidade que louvou a Deus tremendamente também. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas este hino, ele encaixou um pouco com a mensagem que foi pregada aqui hoje. Quando vocês cantavam, eu comecei a falar: Senhor, então está aí o que o Senhor quer falar com nós. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus honre a cada um de vocês, você que é membro, você que nos visita. Que Deus abençoe vocês. Sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor, amém? Por favor, fiquem em pé em nome de Jesus para receber o anjo da igreja, meus irmãos. Não em reverência a ele, mas o Deus está na vida deste homem de Deus. Arriba as mãos para o Senhor assim, levanta as duas mãos para Deus. Eu conto 1 ao Pai, 2 ao Filho, 3 ao Espírito de Deus. Agora batam palmas e dá glória a Deus. Receba o anjo de Deus com palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Maravilha, né, irmãos? Quem ouviu a voz do Senhor nessa noite? Quem ouviu? Eu vou só dar os avisos, né, e vou voltar a palavra para o homem de Deus também, nos abençoar com a oração da fé, né, irmãos? Amém? Graças a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã é o culto na sede, né, irmãos? Buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus, né? Toda segunda-feira vai estar ali, né, aquela oração poderosa para nós nos encher da graça de Deus, amém? Terça-feira é a nossa Santa Ceia, viu, irmãos? Vamos fechar o ano com a chave de ouro, né, com a vitória, participando da última Santa Ceia do Senhor deste ano e preparando, né, continuar preparado para o ano que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Sábado é o evento do PEG lá na sede, né? Os irmãos não podem perder ali o evento com a mocidade. Vai estar o pastor Marcos César ministrando a palavra de Deus, amém? Quem gostaria que o pastor Natanael voltasse aqui novamente? Ele me prometeu fazer 3 sexta-feira aqui, né? Deus vai preparar. Vai ou não vai, igreja? Promessa é o quê, irmãos? Hã? Promessa é? Dívida, então. Mas Deus vai preparar. Vai ou não vai, igreja? Quem gostou do culto dessa noite? Quem sentiu a presença de Deus, irmãos? Deus está neste lugar, amém? Vamos voltar a palavra do servo do Senhor com palmas e glória a Deus.
Graças a Deus. Irmãos, pastor Vanderlei esteve com a gente ali em Pedro Leopoldo, em um momento difícil da minha trajetória na presença de Deus, porque nós tivemos mudança da sede. Então eu fiquei todo deslocado, a sede não é mais onde era antes. E eu fiquei todo deslocado, porque peguei um povo que ainda que era um povo que fazia parte do campo, mas um povo diferente. E um povo que não está acostumado com muito. Cada igreja tem uma maneira de trabalhar, né, meus irmãos? Então eu fiquei um pouco deslocado e até acertar tudo, até colocar as coisas nos devidos lugares. Aí eu necessitei do auxílio de alguns irmãos, de algumas irmãs que estiveram ali para nos auxiliar. A esposa do pastor Vanderlei esteve com a gente lá, foi uma bênção, né? E eu falei com o pastor Vanderlei que ele me ajudaria lá e eu faria com ele aqui pelo menos umas 3 sextas-feiras, se fosse da vontade de Deus. E hoje ele falou que é dívida, né? E dívida tem que pagar, sim ou não, meus irmãos? Pelo menos o servo de Deus paga a dívida, sim ou não? É verdade ou não é? Isso faz parte da salvação também, sabia? Então nós vamos estar juntos aí. Assim que o pastor tiver uma oportunidade aí, nós vamos estar com vocês 3 sexta-feira aí, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que venha pelejar por nós. Amém? Deus abençoe vocês, levanta a mão para o céu. Levanta a mão, fecha os teus olhos, todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta tão grande oportunidade, pelo privilégio nos dado, ó Deus, de nos reunirmos na Tua presença, por tudo quanto o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo por nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs.